O dia não tinha nada de especial. Nenhum sonho estranho na noite anterior. Nenhuma despedida. Nenhuma sensação de fim. Daniel acordou, tomou café, respondeu mensagens no celular e saiu de casa. Às 7h42, câmeras de segurança registraram o momento exato em que ele parou. Não caiu imediatamente. Primeiro levou a mão ao peito. Tentou respirar. Deu 2 passos e então, o corpo desistiu. Quando o socorro chegou, não havia pulso. Não havia resposta à dor. Os olhos estavam abertos, mas vazios. O monitor cardíaco confirmou. Linha reta. Enquanto os médicos lutavam contra o tempo, algo já tinha acontecido. Algo que nenhum exame conseguiria registrar. Daniel afirma que a sensação não foi de queda, foi de desligamento, como se alguém tivesse retirado o peso da existência. Não havia chão, não havia céu, não havia cima nem baixo. Ele descreve o ambiente como um espaço claro, mas sem fonte de luz. Não branco, não dourado. Algo neutro, inquietantemente neutro. Ali, ele percebeu algo perturbador. Ele ainda era ele, sem corpo, sem voz, mas consciente, pensando, sentindo. E então, veio a sensação mais desconfortável de todas. Ele não estava sozinho. A presença não se aproximou. Ela não chegou. Ela simplesmente se revelou. Daniel diz que, ao percebê-la, sentiu algo contraditório: paz e exposição. Como se tudo o que ele foi estivesse visível, sem defesas, sem desculpas. A figura não tinha brilho exagerado, não tinha aparência sobrenatural. Parecia simples, e isso era o mais assustador. Você sabe quem eu sou? Daniel sabia, não porque alguém ensinou, mas porque o reconhecimento veio antes da razão. Daniel não ouviu a voz com os ouvidos, porque ali não havia ouvidos. Ainda assim, quando a comunicação aconteceu, não houve dúvida. Alguém estava falando com ele, não como um som, mas como uma verdade absoluta que se impunha dentro da consciência. Não havia escolha em ouvir. A mensagem simplesmente era. E quando a presença falou, Daniel sentiu algo que jamais havia sentido em vida. Autoridade sem violência. Não era uma ordem. Era um decreto silencioso. A presença, que Daniel agora não ousava mais questionar, revelou-se não por aparência, mas por essência. E então veio o entendimento, claro como nunca fora nada antes. Antes que você me chamasse pelo nome, eu já o conhecia. Daniel sentiu o peso dessas palavras atravessar tudo o que ele foi. A presença não perguntou quem ele era. Não pediu explicações. Não exigiu confissão. Porque já sabia. Tudo. Então Daniel, sem boca, sem joelhos, sem corpo, ajoelhou-se por dentro. Foi um gesto que não partiu da vontade. Partiu do reconhecimento. E a presença continuou. Você viveu entre os homens, mas raramente viveu diante de mim. Daniel tentou responder, justificar, explicar, mas cada tentativa de defesa se dissolvia antes mesmo de se formar. Ali não existia argumento, não existia retórica, somente verdade. Então, como se as palavras fossem retiradas de algo muito mais antigo do que o tempo, a presença falou novamente. Eu sou o caminho que você ignorou quando era conveniente. Sou a verdade que você relativizou. E sou a vida que você acreditou ter controle. Daniel compreendeu com um choque espiritual profundo que aquela não era uma figura simbólica, não era metáfora, não era projeção da mente. Era Cristo. Não o Cristo suavizado das imagens modernas. Não o Cristo confortável. Mas o Cristo descrito nas Escrituras. Aquele que vê, conhece e pesa os corações. E então veio algo ainda mais perturbador. A presença não demonstrava raiva, mas também não demonstrava complacência. Havia misericórdia, mas havia verdade. Você aprendeu a pedir perdão,
mas esqueceu de viver transformado. Cada palavra parecia atravessar Daniel como fogo que não queima, mas purifica. Ele viu sua vida à luz daquela presença, não como lembrança, mas como testemunho. Tudo o que ele fez e tudo o que deixou de fazer. Nada se perde, nem o bem silencioso, nem o mal disfarçado. Daniel sentia um temor santo, não o medo do castigo, mas o reconhecimento da grandeza. Foi então que a presença disse algo que ele jamais esqueceria. Muitos falam em meu nome. Poucos me escutam. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi reverente, como se todo o lugar estivesse aguardando o que viria a seguir. E Daniel compreendeu. Aquela conversa não era uma revelação para satisfazer curiosidade. Era um chamado. E o peso daquele chamado seria maior do que qualquer dor que ele já tivesse sentido em vida. E então, a presença se preparou para dizer algo que não falava apenas sobre Daniel, mas sobre o mundo que ele havia deixado para trás. A presença não falou de imediato. Houve um intervalo silencioso, como se até aquele lugar sem tempo precisasse se preparar. Daniel sentiu que o que viria a seguir não seria uma revelação explosiva, mas algo muito mais difícil de aceitar, algo gradual. Quando a presença finalmente se manifestou, o tom não era de ameaça, era de tristeza serena. O mundo que você deixou continua girando. As pessoas seguem seus dias, mas algo essencial está sendo esquecido. Daniel não viu destruição, viu distância. Pessoas cercadas de vozes, mas profundamente sozinhas. Cidades iluminadas, mas cansadas. Lugares que falavam de fé, mas falavam alto demais para ouvir. A presença continuou sem pressa. Eles aprenderam a chamar tudo de liberdade, mas esqueceram o significado de cuidado. Daniel sentiu que aquilo não se referia a um grupo específico. Não era acusação, era a constatação. Quando tudo é permitido, as escolhas deixam de ser pensadas. Ele perguntou com cautela se ainda havia algo que pudesse mudar. A resposta não veio como ordem, veio como possibilidade. Sempre há tempo, mas o tempo não espera. Daniel viu imagens simples, gestos pequenos, palavras que poderiam ter sido ditas, silêncios que poderiam ter sido quebrados. Não é um mundo que precisa ser salvo, são as consciências que precisam despertar. A presença deixou claro que não falava de um fim imediato, falava de um desgaste invisível. Quando o sagrado se torna comum, ele deixa de ser percebido. O aviso não era sobre medo, era sobre atenção. Quem escuta, percebe. Quem ignora, continua. Daniel compreendeu que aquela mensagem não precisava ser proclamada em voz alta. Ela já estava sendo sentida, mesmo que muitos não soubessem nomear. Antes que o silêncio retornasse por completo, a presença deixou a última compreensão. Não endureçam o coração. É assim que tudo começa a se perder. O espaço voltou a ficar quieto, mas agora o silêncio não era vazio. Era um convite. E Daniel entendeu que voltar à vida significaria carregar aquela mensagem, não como um aviso assustador, mas como um lembrete constante de que ainda há tempo. O silêncio se estendeu, não como ausência, mas como despedida. Daniel sentiu que aquele espaço, que nunca se apresentou como lugar, começava a se afastar, não porque ele estivesse indo embora, mas porque algo estava sendo retirado dele. A presença não se moveu, não se despediu. Ela apenas permitiu que Daniel entendesse. Aquele encontro estava encerrado. E então veio a sensação mais estranha de todas: peso. Depois de um estado sem corpo, o peso foi quase insuportável, como se algo imenso estivesse sendo comprimido em algo pequeno demais. Daniel sentiu limites surgirem, um contorno, uma forma,
algo que ele havia esquecido como era ter. Veio o som. Não palavras. Ruído. Um ruído confuso, distante, agressivo. Depois, dor. Não uma dor específica, mas a lembrança de que o corpo dói simplesmente por existir. O ar entrou à força nos pulmões, como se não fosse bem-vindo. O peito queimou, e então, contra a própria vontade, Daniel respirou. O coração bateu. Não forte, não ritmado, mas suficiente. Ele tentou abrir os olhos e foi atingido por luz demais. Não a luz que havia visto antes, essa machucava. Havia vozes, fragmentadas, urgentes. Ele não entendia as palavras, mas reconhecia o tom. Medo, pressa, surpresa. Alguém chamou seu nome, e ao ouvir aquele som familiar, Daniel sentiu algo que não sentira nem mesmo diante da eternidade: tristeza. Porque voltar significava esquecer partes. Ele tentou segurar o que havia vivido, as palavras, as compreensões, mas tudo começava a se afastar como um sonho ao acordar. Ainda assim, algo permaneceu. Não uma frase, não uma imagem, um peso silencioso no peito. Os médicos diriam depois que o coração havia parado por tempo demais, que não fazia sentido ele estar ali, olhando, respirando, respondendo. Daniel apenas fechou os olhos, não para dormir, mas para tentar, pela última vez, lembrar quem ele havia sido antes de voltar ao corpo. E naquele instante, entre um batimento e outro, ele teve a certeza. Daniel acordou, mas acordar não significou voltar a ser quem era. Os dias seguintes foram marcados por exames, perguntas médicas, explicações técnicas, palavras como milagre, caso raro, resposta inesperada. Daniel escutava tudo em silêncio, porque nenhuma daquelas palavras tocava o que realmente havia acontecido. Ele se recuperou fisicamente, andou, falou, voltou para casa, mas algo havia ficado para trás, ou talvez algo tivesse vindo com ele. Daniel passou a perceber detalhes que antes ignorava: o peso das palavras, a pressa das pessoas, a facilidade com que tudo é esquecido. Ele não se tornou pregador, não tentou convencer ninguém, porque entendeu algo importante demais. Experiências profundas não pedem palco, pedem responsabilidade. Às vezes, no meio da noite, Daniel acordava com a mesma sensação que tivera antes de voltar ao corpo. Não medo, mas consciência. A lembrança de que a vida não é apenas algo que acontece, é algo que está sendo observado. Ele nunca afirmou com certeza que esteve diante de Jesus. Ele dizia apenas: "Eu estive diante da verdade", e ela não gritou, ela esperou. Hoje, Daniel vive uma vida comum. Trabalha, caminha, sorri quando precisa, mas carrega uma certeza silenciosa. Nem todos que voltam da morte voltam para viver da mesma forma. E talvez o mais perturbador dessa história não seja o que ele viu quando morreu, mas o que nós fazemos sabendo que um dia também estaremos diante do silêncio. Se você gosta de histórias como essas, curta e compartilha para fortalecer o nosso canal.